Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho A Transposição Didática do Currículo Paulista do Ensino Fundamental, anos finais, na aula da língua inglesa, uma abordagem dos gêneros digitais multimodais. Conosco está sua autora, a mestre em Educação pela USCS, Bruna Fernandes Correa. A sua orientadora foi a professora doutora Ana Silvia Moço Apari. Bruna, muito obrigado pelo seu tempo por conversar aqui conosco. Eu que agradeço. Então vamos lá. O teu tema de pesquisa está diretamente ligado à sua atuação profissional, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre a tua inquietação de professora de inglês e o que te fez pensar nesse tema de pesquisa de mestrado. Primeiramente, quando eu pensei em fazer o mestrado, eu queria realmente que eu fizesse uma pesquisa aplicada à minha prática de ensino, não que fosse algo que ficasse distante, que eu ficasse muito na teoria, digamos assim. Eu queria realmente levar para a sala de aula o que eu aprendesse, o que eu pudesse desenvolver alguma coisa com as minhas turmas. E o uso da tecnologia em sala de aula, dos novos gêneros, sempre me interessou bastante. Eu acho que para o ensino de inglês, especialmente, né, quando a gente trabalha com gêneros digitais, a gente acaba gerando interesse no aluno porque aquilo faz parte da vida deles, como eles têm contato com a língua inglesa. Então, meu interesse acabou surgindo daí. E aí, com a orientação, né, minha orientadora foi a professora Ana Silvia. Ela acabou me ajudando bastante, assim, a definir melhor exatamente o que fazer na minha pesquisa, né? Como que eu poderia abordar esses gêneros na minha pesquisa. Então, foi assim que eu fui definindo, né? Delineando o que eu iria seguir exatamente. Você é formada em letras, sua formação? Isso, eu sou formada em letras inicialmente e em pedagogia também. Até pedagoga também. E você sempre foi professor, desde que você optou por docência, você sempre fez idioma inglês? Isso, sim. Saí Na da rede faculdade já, ingressando no estado como professora de língua inglesa. É só uma observação. Eu me lembro que eu fiz inglês na época da quinta série, que já não existe mais isso, né? Agora é fundamental, né? Sim. E era um eterno ensinar o verbo to be sempre. E os alunos nunca saíam falando inglês, né? Porque não havia continuidade. Isso mudou? Porque você está no ensino médio agora, né? Você já está no... É isso, que você é professor do ensino médio já, né? Não, eu sou professora do ensino fundamental dos anos finais, do 6º ao 9º ano. Tá. Então, como é que é o nível de inglês dessa moçada? Porque, até que você falou, né? Hoje está todo mundo na palma da mão. Então, existe um contato maior com outros tipos de idioma, né? Porque tem muito conteúdo de outros países, né? Eles já estão afinados? Eles continuam ainda na maldição do verbo to be? Eu acho que mudou bastante, assim. A gente tem evoluído bastante em termos metodológicos mesmo, né? Do ensino da língua. Então, não existe mais esse foco na gramática, em se prender a verbo to be ou qualquer outro tempo verbal, mas sim a gente se preocupar mais realmente com a comunicação, procurar desenvolver esse interesse pelo uso da língua, por usos reais da língua inglesa, né? E não aquela coisa engessada, aquele padrão, aquela repetição que a gente tinha antigamente, né? Que todo mundo, né, passou, quem estudou há muitos anos aí no ensino fundamental, passou por isso, né? Mas as coisas têm mudado bastante com o novo currículo, as novas orientações também. Inclusive agora também uma outra curiosidade minha, né? Qual o grau de, digamos assim, digitalização, né? De uso de mídias que uma escola pública tem? Vocês têm acesso à internet, tudo que teria numa escola particular hoje é oferecido para os alunos para você ensinar inglês? Então, isso é interessante. As coisas têm mudado bastante assim nos últimos anos, melhoraram bastante em relação a isso, sim. Já faz 13 anos que eu trabalho na rede estadual, né? Então, assim, eu vi uma evolução muito grande acontecer de quando eu ingressei até hoje. Então, hoje a gente tem nas escolas acesso à internet, a gente
tem computadores. Não é suficiente para todo mundo, então é claro que ainda tem muita coisa para melhorar aí, né? Mas a gente tem, por exemplo, na escola, uma sala com netbooks para todos os alunos usarem, então a gente consegue levar uma turma lá. Eu fiz a minha pesquisa assim, né? Levando a turma para conseguir acessar. A gente tem televisão na sala de aula que a gente consegue transmitir, né? Então a gente fazer uma apresentação, alguma coisa a gente está transmitindo ali o tempo inteiro. Internet que os alunos têm acesso também, então se eles estão com celulares, os dispositivos deles, eles conseguem acessar. Mas a gente vê que, assim, dependendo da realidade da escola, dos nossos alunos, o acesso que eles têm varia muito. Então, por exemplo, isso é algo que eu mencionei bastante na minha pesquisa. Eu tinha alunos nas turmas em que eu realizei que não tinham celular, eles não tinham contato com o uso de computadores, assim, frequente. Esse contato acontecia só na escola mesmo. Então, isso acaba constituindo uma dificuldade para eles. Eles não sabiam, por exemplo, abrir um navegador no computador, né? Então, eles tinham dificuldade com coisas que, sei lá, a gente pode achar, é básico, faz parte, né, do dia a dia deles, que eles estão na era digital e tal, mas não. Então, é muito importante que a gente faça esse tipo de atividade dentro da escola, né? A gente promova esse contato realmente porque a gente encontra essas diferentes realidades. A realidade onde você aplicou, embora seja do ABC, né? Você aplicou na região, que a gente acha que é incluída digitalmente, mas às vezes as pessoas que lá frequentam não estão assim. Muito diferente, né? A gente tem alunos que estão acostumados ali conectados o tempo inteiro e outros não. E a gente, né, tem muitos alunos na sala de aula e muitas realidades diferentes. Pois é, aí você tem que pensar em diversos formatos de passar conteúdo, né? Desde a aula GLS, né, que é gislô de saliva, até aquelas mais... Sim, exatamente. Agora, bom, então vamos começar do zero. Para quem nunca ouviu falar e só pelo tamanho do seu título, né, que é bastante grande, né, você está falando sobre a abordagem dos gêneros digitais multimodais. A gente que já estudou lá língua portuguesa na década de 80, né, tinha uma certa dificuldade de entender o que é um gênero e como é que ele se aplica no estudo de inglês. Dá um exemplo para a gente entender o que você estudou. Vamos lá. Tá, então assim, tentando falar de uma forma bem simplificada, assim, os gêneros são os diferentes formatos de textos que circulam socialmente. Então, quando a gente fala, por exemplo, um e-mail, uma carta, aqueles exemplos mais antigos, né? Uma carta, um poema, a gente está falando em gêneros discursivos, gêneros textuais. E os gêneros digitais são aqueles que circulam no meio digital. Então, a gente tem um e-mail lá, mais antigo já, mas a gente tem, por exemplo, um post num fórum de internet, uma publicação no Instagram, que tem lá a sua foto e a sua legenda, né? Então, eles têm características específicas, formatos específicos desse meio digital. E eu trabalhei na minha pesquisa com o gênero vídeo de YouTube e o comentário de YouTube, que é meio que um derivado dele, né? Mas tem suas características ali diferentes. E ele é um gênero multimodal, porque ele é composto de diversos modos, de diversas linguagens. Então, quando a gente pega um vídeo de YouTube, ele tem imagem, ele tem sons, ele pode ter uma legenda, ele vai ter lá a chamada thumbnail, que é a foto de capa do vídeo, ele tem título, quando a gente tem um comentário, a pessoa pode usar lá, vai aparecer o usuário dela, quando ela publicou, né? Então ele tem diversas características próprias, né, que constituem esse formato. Tá, então quando você falava aqui, eu estava procurando a sua pergunta-problema. A pergunta-problema, se você bem lembra, é essa aqui, ó. Como os gêneros digitais multimodais podem ser mobilizados no processo de transposição didática do currículo paulista na prática da sala de aula no ensino de língua inglesa? Essa era a tua pergunta que você tentou responder de algum modo. Então, antes de você me falar como é que foi a metodologia para você chegar a isso daí, eu queria saber o seguinte: naquela fase da revisão da literatura, né? O pessoal acha um horror, mas na verdade eu acho que é fundamental, até para você não estar chovendo no molhado, né? Você achou alguma pesquisa parecida com a sua? Alguém que tentou responder essa pergunta em algum lugar do mundo que teve acesso? Ou não? Então, exatamente assim não, mas eu
fiz a parte das pesquisas correlatas, né? E aí eu identifiquei algumas semelhanças entre algumas pesquisas, né? Eu percebi que as pesquisas estão iniciando ainda nessa área, se desenvolvendo, né? Por causa da BNCC, do Currículo Paulista, serem ainda documentos relativamente recentes, né? Essas pesquisas têm se desenvolvido assim. Então, existe essa preocupação em trabalhar com gêneros digitais, né? Outros pesquisadores também aí nessa área, mas especificamente relacionado ao ensino de inglês, ensino fundamental, né? Tendo a ver ali com a BNCC, com o Currículo Paulista, já restringe mais. Então, ainda está bastante em desenvolvimento. Talvez o objeto fosse inovador nesse teu caso, mas assim, o modo como as pessoas fizeram pesquisa, no seu caso foi uma pesquisa de caráter intervencionista. Você achou alguma que usou a mesma métrica que você? Aí para você, eu sempre falava para os meus alunos, quando a gente pensava em método, que às vezes você fica perdendo muito tempo em inventar a roda e a roda já foi inventada. Então assim, se o cara aplicou o método para determinada coisa, você pode mudar a coisa e usar o mesmo método. Você chega em resultados diferentes, né? Assim, alguma que você leu, você fala assim, nossa, se eu seguir por esse caminho, eu consigo chegar lá? Ou você teve que pensar do zero? Sim, não. Há outras pesquisas, assim, que eu achei interessantes como aplicaram, né, como desenvolveram uma sequência didática na sala de aula, principalmente as pesquisas relacionadas à sequência didática, né, eram bem próximas, assim, daquilo que eu queria desenvolver. Bom, aí, antes de você falar agora da tua montagem, eu queria que você falasse o seguinte, na tua pesquisa, assim, para a sua pesquisa, que teve um caráter intervencionista, você partiu do material de apoio do chamado Currículo Paulista, que são cadernos do aluno e caderno do professor. Para quem está nos vendo, ouvindo e não é de São Paulo, o que São Paulo usa de diferente, quer dizer, não sei se você falou que é diferente, mas o que São Paulo usa que você pode aproveitar, né, para o próprio material de apoio para a sua pesquisa? Tá, então assim, só para contextualizar um pouquinho, né, a partir da BNCC, o Estado de São Paulo desenvolveu o Currículo Paulista, especificamente, pegando aquilo que estava na BNCC e trazendo um pouquinho para a nossa realidade. O currículo, ele praticamente reproduz as orientações que estão ali na BNCC, né, dando um pouco mais de ênfase, organizando as habilidades pelos bimestres, né, mas ele é basicamente uma reprodução das orientações da BNCC. E com ele, o Estado reformulou os materiais de apoio ao ensino, que são os cadernos. Eles são como se fossem livros didáticos, né, no formato de cadernos, para todos os componentes curriculares. E esse material, ele é impresso e entregue para todos os alunos, então, como se fosse, assim, vamos dizer, um apostilado, né, porque os alunos podem ali utilizar aquele material, responder no próprio material, então eles recebem. Inicialmente foi por bimestre, né, eles recebiam um caderno de cada componente, com todos, né, depois eles mudaram para semestral, então agora eles recebem todo semestre esse material impresso. Nós, professores, temos acesso a uma versão digital do material e a gente tem a versão do aluno e a versão do professor, então com as orientações ali metodológicas para a gente também. Eu me lembro quando a gente tinha esse caderno impresso, né, que era o caderno de exercício e o caderno texto, né, livro texto, textbook, exercise book. E às vezes o professor deixava em cima da mesa, a gente, nossa, com respostas, era na hora. É meu sonho de consumo, as respostas, né? Mas, enfim. Bom, você partiu desse material, né? E eu quero saber que tipo de adaptação você fez nas atividades que você propôs aos alunos do 6º ano, que foi o teu grupo. Aliás, quantos alunos participaram da tua pesquisa? Eu parti do material porque, assim, eu busquei observar no material se os gêneros digitais eram contemplados, né? Se eles eram trabalhados nas atividades e quais gêneros estavam ali presentes. E eu precisava optar por um, né? Eu acabei escolhendo o vídeo do YouTube. E esse gênero, ele tá presente no caderno do 6º ano. E por ser um material impresso, né? Então, o que eu precisei adaptar aí? O gênero, ele acaba perdendo um pouco das características dele, né? De ser um gênero multimodal, digital, que é um gênero interativo, que a pessoa vai ali navegar por aquele gênero, pode interagir com aquele gênero. Participaram da minha pesquisa os alunos de 2 turmas do 6º ano,
né? Então eu tive por volta ali de 80 alunos, né? As turmas chegam até quase 40 alunos. Bom, aí eles responderam, participaram de uma atividade que você propôs, né? E quais são os resultados que você tirou dessa... Bom, primeiro eles sabiam que estavam participando de um estudo acadêmico, né? E o que você trouxe, né? O que revelou para você? Bom, as adaptações que eu fiz, assim, primeiro, né? Para eu tornar esse gênero mais interativo para eles, primeiro que o vídeo ele era apresentado no material impresso apenas por meio de uma foto, como se fosse um print assim do vídeo do YouTube, e o áudio, né? Então esse material ele disponibiliza um QR Code com um áudio para os alunos poderem ouvir. Então, em vez de eu apenas passar esse áudio para eles, trabalhar essa imagem, eu fiz tudo isso, eu fiz tudo aquilo que estava ali no material, mas eu complementei trazendo realmente o vídeo para eles. Então, primeira coisa, né? Eles deixaram de ter ali só aquela imagem estática e passaram a ver ali o vídeo em movimento. Então, eu já percebi nisso uma maior identificação, assim, um interesse. Então, é um vídeo em que tem uma youtuber falando sobre as suas coisas favoritas. Então, eles já prestaram atenção quem era aquela menina, quem era aquela pessoa ali falando, do que ela tá falando, né? O visual ajudou bastante. Então, por exemplo, ela começa o vídeo, isso foi bem legal, porque depois eles comentaram, né? Comendo umas frutas e falando. E aí ela fala sobre a fruta favorita dela. Então, isso foi algo que chamou muito a atenção deles, porque eles já conseguiram compreender melhor tendo aquele visual, né? Então, ajudou na compreensão da língua também. E aí, para eu promover mais a interação e tornar esse gênero mais próximo da realidade, né? Em que ele realmente é divulgado socialmente, né? Eu levei os alunos, então, para a sala de computadores da escola, montei uma página, usei para isso, né, o recurso do Padlet, que é uma plataforma em que a gente consegue incorporar ali o vídeo e a pessoa consegue postar os seus textos, né, os seus comentários. Então, procurei reproduzir o formato do YouTube ali, os alunos terem acesso, poderem assistir, reassistir, navegarem por aquele vídeo e pedir que eles produzissem um comentário sobre o vídeo, né? Então, foi uma maneira ali de incentivar também que eles realmente compreendessem de verdade o que estava ali, né? E tivessem uma motivação para usar a língua de verdade numa situação semelhante a uma situação real em que eles podem precisar da língua inglesa. Só para... bom, era o material todo em inglês, e esse negócio de você dizer que eles curtiram ou não curtiram, foi a partir do término da sua aplicação, rolou um formulário que eles responderam, ou no próprio software eles já diziam se eles gostavam ou não gostavam? Como é que você descobriu qual o feedback, né? Como é que você pegou o feedback? Então, no momento, assim, dos comentários, foi legal porque eles realmente demonstraram que eles estavam ali compreendendo o que era falado no vídeo, que eles estavam interessados em fazer. Então, não houve, assim, um descaso, por exemplo, em, estou fazendo aqui só por fazer. Eles realmente estavam engajados, sabe, discutindo aquilo que a menina falava no vídeo, se eles gostavam também, se não. Realmente se assemelhou a uma situação real, assim, quando a gente vê um vídeo no YouTube e ali a gente sente vontade de comentar, né? E esse interesse por usar a língua inglesa para isso. Eu discuti com eles bastante, assim, a importância do uso do inglês nessa situação, então chamando a atenção para o inglês como uma língua franca, então uma língua necessária para que todo mundo se entenda ali no ambiente virtual. Então eles tiveram bastante esse propósito, assim, para o uso do inglês. E aí a atividade posterior que eu fiz com eles, então eles assistiram ao vídeo, fizeram um comentário e depois eles produziram os próprios vídeos. Então eu fiz com celular. Isso, com celular. Organizei eles em grupos, né, para que todo grupo tivesse pelo menos um celular ali. Eles produziram, eles editaram, e aí mesmo tendo as dificuldades, às vezes alguns sabiam editar, outros não, né? Eles compartilharam bastante, fizeram essa troca, né? Se ajudaram, e aí eles puderam postar os vídeos deles. Então foi legal porque aí esse momento do feedback deles aconteceu quando eu exibi os vídeos para eles, como eles tinham ficado. E aí eu não precisei nem, assim, eu falei que se eles quisessem comentar nos vídeos dos colegas, eles podiam, que eles estavam livres para isso. E aí foi muito positivo,
interativo, porque muitos quiseram entrar lá para elogiar o trabalho dos colegas, para curtir, falaram realmente que eles ficaram com vergonha de aparecer ali, de se ver na tela, né? Mas que eles gostaram muito de fazer o trabalho, então a experiência foi bem legal. Porque é uma geração muito mais visual, né, que a nossa, né? Eles estão totalmente imersos nesse verso. E o fato dele ser o sujeito da história, né? Ele produziu um conteúdo para os colegas. Então, tipo, meu filho, como ele é bonitinho, né? Então, e aí eu acho que eles curtiram o processo, na verdade. Não só o aprendizado em si, mas todo o processo daquela educação bancária, que você está acostumado, a professora fala, você repete. Na verdade, você deu start e a coisa rolou, né? Isso foi bacana. Agora, isso, já encaminhando lá para o teu produto, isso não foi o seu produto. O seu produto foi gerado a partir da experiência, não é isso? Exatamente. O meu produto, ele foi um protótipo didático. Então, a partir da experiência que eu tive, eu produzi esse protótipo, né, para que outros professores possam ser aí incentivados ou ter ideias, sugestões de como eles também podem trabalhar com esse gênero em aula. Quer dizer, mas assim, o teu produto se aplicaria somente para aula de idiomas? Ou poderia, sei lá, professor de física poderia usar a receita do teu bolo? Não, poderia, porque assim, eu apresento sugestões mais voltadas ao que eu trabalhei, então com o gênero vídeo do YouTube, apresentei esse mesmo vídeo que eu utilizei com os alunos, mas eu coloco ali, por ser um protótipo didático, a intenção é que ele seja aberto, que ele apresente ali sugestões, mas que o professor modifique para a sua realidade. Então eu apresento sugestões alternativas, assim, o professor pode escolher, por exemplo, um outro vídeo relacionado à matéria dele ali, tornar também esse vídeo mais interativo. Aí, quem sabe, no caso, o professor de física quer aplicar, legal, ele pega um vídeo da área e o aluno interage com aquilo, né? Então, pode trazer uma maior compreensão, porque ele tem ali que responder ao que foi falado no vídeo. Os gêneros digitais multimodais, eles podem ser trabalhados em qualquer área, e mesmo que o professor ele não vai seguir exatamente o que eu falei, a intenção não é essa, o que eu apresentei ali, né? Mas ele pode pegar as sugestões, as inspirações e trabalhar como ele quiser. O Gonzalo, é que assim, você tá partindo, eu acho que é um caminho meio sem volta agora, né? Porque a partir da pandemia, que todo mundo ficou em casa trabalhando à distância, com um tipo de educação meio EAD, meio, né? Aí, voltando para a aula, seria uma burrice a gente não aproveitar a experiência digital e incluir na sala de aula, né? Então, o que você está fazendo é uma proposta meia mussarela, meia calabresa, né? Você está presente fisicamente, mas você pode usar o apoio da tecnologia, que eu acho que faz todo sentido somente para essa geração, né? Que é totalmente informatizada, né? E eu acho que é meio que caminho sem volta isso, né? Exatamente. Para complementar, assim, é legal que eu difundi a minha pesquisa na minha escola. Então, eu apresentei a minha pesquisa para os meus colegas de escola, na reunião pedagógica, né? Sim, aí. E aí gerou esse interesse. Realmente, a professora de ciências foi uma que falou, nossa, eu quero fazer na minha aula, quero, né? Gostei dessa proposta de eles interagirem mais e tal. Que bacana. Isso já é legal, já é desdobramento de produto, né? Isso é bem bacana. Para encerrar, Bruno, eu só queria saber, você não pegou o período da pandemia, você entrou pós-pandemia ou você entrou no meio da pandemia como aluno? Não, entrei durante a pandemia mesmo. Mas terminou, já tinha acabado a pandemia, né? Porque a pandemia não te impediu de fazer a pesquisa, né? E aí eu queria saber a tua experiência do mestrado, né? Porque, sabe aquele negócio de expectativa e realidade? De repente, você vou fazer mestrado na USCS, e aí, 2 anos depois, fala, terminei, e isso eu quero saber, foi algo que te acrescentou? Você acha que você cresceu como profissional? Foi legal ou foi muito chato? Eu quero fugir, eu quero nunca mais. Pode falar que não tem problema, porque agora você já é mestre. Me acrescentou muito, assim. Eu amei fazer as disciplinas. Eu acho que às vezes as pessoas pensam que essa parte vai ser mais assim, só deixa eu passar logo por isso. Mas eu amava, assim, fazer as disciplinas, fiz tudo online. Eu peguei esse período, né, e eu adorei. Foi ótimo para conciliar com o trabalho, né? E os professores, assim, eles foram extremamente interativos, competentes, se adaptaram muito bem a essa realidade do online. Então, eu adorei vivenciar, assim, essa parte. Bom, parabéns aí pelo teu trabalho e que venha o doutorado aí, já que você gostou tanto, né?
Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.